Fala galera, beleza? Ivo Júnior na área mais uma vez, a aula agora é de literatura. O tema da aula hoje é a segunda geração do romantismo brasileiro na parte da poesia. A temida geração do mal do século. A gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo essa escola literária. Então vamos lá, literatura Ivo Júnior. Só lembrando que a segunda geração do romantismo no Brasil, ela é uma divisão da poesia, tá bom? A poesia é dividida em 3 gerações, primeira, segunda e terceira. Indianista, mal do século e condoreira. A prosa romântica, ela não vai ter essa divisão, tá bom? Ela não vai ter essa repartição toda. Aí, deixa eu me arrumar aqui. Aí, ela não vai ter essas 3 divisões, ela vai ser dividida de outra forma que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui no nosso curso, tá bom? Coloquei o gifzinho aí, ó, do romantismo, do amor aí, porque a segunda geração é muito voltada para isso. O sentimentalismo vai estar muito mais exagerado do que na primeira geração. Alguns outros nomes aí que o vestibular gosta de cobrar. Pode ser chamada de geração do mal do século, a geração byroniana ou então a ultrarromântica. Lembrando que esses são nomes da segunda geração do romantismo no Brasil na parte da poesia, tá bom? Por que esse cara é importante? Esse maluco aí é o Lord Byron. O Lord Byron, ele é um dos grandes influenciadores dos escritores dessa segunda geração. Então, ele influencia bastante, não só nos seus escritos, nos seus livros, mas também no seu modo de viver. A galera da segunda geração, os autores da segunda geração, gostavam muito de copiar, mais ou menos assim, o modo como o Lord Byron vivia e o modo como ele escrevia os seus textos, tá? Por isso que ele tá ali, todo bonitão, Lord Byron. Tá? Algumas características e pormenores dessa segunda geração do romantismo no Brasil, na parte da poesia. Sabe aquela parte de ignorar os valores? Vem aqui, ó. Aqui. Sabe aquela parte de ignorar, aquela parte a segunda geração, ela vai ignorar os valores nacionais, aqueles valores nacionalistas, aquela parada de falar de terra de palmeiras, de canto sabiá, que minha terra é melhor que a sua e tal. Isso não vai existir na segunda geração. Isso é ignorado de lado e a galera volta-se para si mesmo. É uma geração, portanto, egocêntrica. O egocentrismo vai estar presente, tá? E eles criticam a burguesia após a Revolução Francesa. Os autores da segunda geração não estavam gostando dos rumos políticos e sociais que a sociedade estava tomando. E uma forma que eles encontraram de protesto contra essa burguesia foi se esconder, se exilar, ficar preso dentro dos próprios quartos, se esconder e voltar para uma produção literária voltada para si mesmo. Sacou? Então vamos lá, algumas das principais características aqui da segunda geração do romantismo no Brasil na parte da poesia, tá? Eu tenho o egocentrismo, eu tenho o sentimentalismo exagerado. Vamos por partes, né? O egocentrismo eles voltarem para si mesmo. O sentimentalismo exagerado, ele vai ser muito maior do que na primeira geração. Então o sentimentalismo é tão exagerado que nem o nome da mulher eles revelam, nem a pessoa que eles estão apaixonados, os poetas da segunda geração revelam. Eles tratam a mulher como divindades, então como virgem, deusa, anjo. Eles não colocam a mulher como mulher. A mulher está num patamar muito mais exaltado, tá? O gosto pelo delírio e pelo macabro. A gente vai ver muitas vezes alguns textos que o personagem principal ou o eu lírico conta uma história de delírio, de loucura mesmo, né? Tema macabro, gosto pela noite. A gente tem aí o escapismo, que é aquela fuga da realidade. O Gonçalves Dias fazia isso também. Ele ignorava os problemas sociais do Brasil para falar da terra de Palmeiras. Mas os autores da segunda geração do romantismo, eles se escapavam de tudo. Eles fechavam no seu quarto, trancavam-se dentro dos seus próprios quartos e faziam produções literárias a partir dali. Então não tinha realidade social, não tinha problema social, não tinha problema político, nada disso. O que importa para o escritor romântico é apenas ele mesmo. Né? O subjetivismo também está presente, né? Nada de linguagem objetiva, como característica do romantismo, sempre o subjetivismo. E o pessimismo também vai estar muito presente. Eu até citei aí uma frase do próprio Álvares de Azevedo, que fala assim, ó: eu deixo a vida como eu deixo o tédio. Olha aí a morbidez, o gosto pela morte, o pessimismo muito presente aí, que já é a última característica que eu mencionei ali para vocês, né? Olha, a gente tem 4 principais autores nessa geração.
A gente tem, deixa eu só arrumar aqui minha carinha aqui para baixo, beleza. A gente tem o Álvares de Azevedo, que é o principal expoente da literatura na segunda geração do romantismo no Brasil, na parte da poesia. A gente tem o Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire e o Fagundes Varela. A gente vai dar uma ênfase no Álvares de Azevedo e no Casimiro de Abreu. Por um motivo mais do que especial, né? Esses dois autores têm obras no Paz. O Álvares de Azevedo tem um poema chamado Ideias Íntimas e o Casimiro de Abreu tem um poema chamado Meus 8 Anos. Então, posteriormente, eu vou postar aqui vídeos e análises, exercícios especificamente desses dois poemas que vão cair no Paz, né? Mas a gente vai focar os nossos estudos nesses dois autores. Então, vamos começar aí com o Álvares de Azevedo, né? O cara era brabo. O Álvares de Azevedo era brabo porque ele produziu, olha só o que ele produziu. Ele produziu nos 3 gêneros possíveis, né? No gênero dramático, no gênero lírico e também em prosa. No gênero dramático, ele produziu uma peça teatral chamada Macário. Tem até um vídeo da Teresa no YouTube, se vocês puderem assistir. É uma série, tudo que é sólido pode derreter. Coloca lá Macário, que tem lá o vídeo da Teresa sobre essa peça teatral Macário. O enredo fala de um cara que parou num hotel de beira de pista assim, para passar a noite. Não tinha ninguém hospedado no hotel e aí acaba que o próprio Satã vai lá no hotel hospedar-se junto com ele. Ele acaba que entra no carro com o Satã, dá um rolê aleatório com ele, dos mais cabulosos possíveis. Escreveu também prosa, Noite na Taverna. Trata-se de um livro de contos. Esse a gente vai ver mais à frente quando a gente vai falando da prosa romântica brasileira. E ele escreveu o inverso também. Ele escreveu um livro de poemas chamado A Lira dos 20 Anos. Esse livro é dividido em 2 partes, a parte Ariel e a parte Caliban, a parte boa e a parte ruim, digamos assim, né? Lira dos 20 Anos. Nesse livro, Lira dos 20 Anos, é que consta o poema Ideias Íntimas, tá bom? Ele é o maior expoente da segunda geração da poesia romântica brasileira, ao lado do Casimiro de Abreu, eu coloco até acima. E tem um fato curioso aí, ele morreu muito jovem, com 20 anos de idade, ele teve um acidente de cavalo, se eu não me engano, e aí ele morreu. E aí esse acidente veio causar complicações e ele morreu com 20 anos de idade, tá bom? A obra dele é considerada imatura e inacabada. Inacabada porque ele morreu jovem, a mãe dele que cuidou das publicações. E imatura porque a gente vai ver uma característica nos textos dele que chama-se medo de amar. O medo de amar é presente quando a mulher se dedica a ele e ele não tem atrações físicas diretas pela mulher. A atração que ele tem pela mulher é sempre no intuito subjetivo e de endeusar essa mulher. E não é, na verdade, com o objetivo de tê-la fisicamente ou conquistar esse amor, tá bom? Porém, apesar de inacabada, é uma obra de grande valia para a literatura brasileira. Vamos falar do Casimiro de Abreu. O Casimiro de Abreu é uma poesia romântica muito mais inocente, pueril, inocente e meia infantil, voltada para uma mentalidade não de criança, no sentido de bebezão, assim, tantanzão, sabe? Mas é pueril no sentido da subjetividade da linguagem, uma vez que a sensualidade que apresenta em seus poemas é uma sensualidade suave, leve, diferente um pouco do Álvares de Azevedo, que vai um pouco para o amor carnal, principalmente na Lira dos 20 Anos, na face Caliban, tá bom? Há um sentimento nativista, uma busca pela inocência da infância também vai estar presente, né? E sempre uma linguagem simples, acompanhada de um ritmo fácil. Isso é importante. O Casimiro de Abreu, ele já adota uma musicalidade, uma rima, uma métrica, que vão causar um ritmo bem tranquilo para os seus textos, tá bom? Antes de encerrar, né, eu tenho um exemplo aqui de cada um deles. Ó. Eu vou começar com o Ideias Íntimas aí, ó, do Álvares de Azevedo. Esse poema Ideias Íntimas está lá na Lira dos 20 Anos, como eu já falei. São um poema dividido em 14, não posso dizer cantos, porque não é um gênero épico, e não posso dizer capítulos também, porque trata-se de um poema lírico, né? Mas ele tem 14 partes aí, ele divide as partes em algarismos romanos. E aí tá aí a primeira parte, quando ele fala assim, ó. Meu pobre leito, amo-te contudo, aqui levei sonhando noites belas, as longas horas ouvidei libando ardentes gotas de licor dourado. Esquecias no fumo, na leitura das páginas lascivas desse romance.
Aqui evidencia-se nesse poema uma das principais características da segunda geração do romantismo, que é o egocentrismo, os poetas voltarem para si mesmos e ignorar os problemas que estão por fora das quatro paredes do quarto dele. Quando ele fala que meu pobre leito, ele está falando da cama dele, do quarto dele, né? E aqui ele passou longas noites e belas. Ele se reclusa, dedica-se ao fumo, à bebida, mais ou menos o estilo de vida lá do Lord Byron, lá do começo da aula, né? E aqui, antes do obrigado, eu tenho um outro fragmento para mostrar para vocês, que é o fragmento do Casimiro de Abreu. Olha o Casimiro de Abreu aí, ó. Meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Percebeu que o poema do Casimiro de Abreu é sempre mais suave, uma linguagem mais leve, a musicalidade mais agradável aos nossos ouvidos? O Álvares de Azevedo vai ser um pouco mais pesado, principalmente no Ideias Íntimas, quando ele tem essa pegada mais Caliban, essa pegada mais Darkness, né? Então, beleza, meu povo, beleza, meu povo. Olha só, para finalizar a aula, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A gente aprendeu um pouco mais da segunda geração do romantismo brasileiro na parte da poesia. A gente conheceu 2 autores, o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu. Principal obra do Álvares de Azevedo. Para o nosso foco da aula de agora, a gente vai focar na Lira dos 20 anos, mas ele também tem um livro de contos chamado Noite na Taberna, e tem também uma peça teatral chamada Macários. As 3 são importantes, tá bom? Foca na Lira dos 20 anos para o Paz. A gente conheceu também o Casimiro de Abreu com o poema Meus 8 anos, bem mais audível e musicalizado, mais inocente e mais pueril, tá bom? A gente vai voltar nessas obras especificamente para... Deixa eu só voltar aqui para o slide aqui. Aí, a gente vai voltar nessas obras especificamente para analisar obra por obra depois, um estudo mais voltado para o Paz. Mas por hora é isso, galera. Vou postar algumas atividades aqui sobre a segunda geração, sobre os textos que eu trabalhei aqui na aula e sobre outros textos desses 2 autores, tá bom? Espero que tenha gostado. Muito obrigado pela paciência. Tchau, obrigado e até a próxima.